Bom dia, bem-vindos ao Repensamentos, em que conversamos sobre o mundo pós-pandemia. O convidado de hoje exerceu durante 40 anos atividade nos departamentos financeiros e de mercados de bancos portugueses em Lisboa, Londres, Madrid e Luanda. E hoje em dia exerce funções de assessoria e consultadoria nessas mesmas áreas. Tem especial interesse nos temas ambientais e de sustentabilidade, desenvolvendo a sua atividade nestas áreas em prol de uma economia mais verde e sustentável, de cidades mais amigas do ambiente e das pessoas, da mobilidade sustentável, da mobilidade elétrica em particular, da eletrificação e descarbonização da economia e da redução das emissões de gases tóxicos. E é um pioneiro. Tem e anda exclusivamente de carro elétrico desde 2011. Hoje vamos falar com o presidente do Conselho Diretivo da UVE, a Associação dos Utilizadores de Veículos Elétricos, de que foi um dos fundadores. Bom dia, Sr. Presidente Henrique Sanches. Muito bom dia, António. É um prazer e desde já agradeço o convite que fez à Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Não era essa. O convite aqui é pessoal, normalmente. Não é coincidência seres o presidente da UVE, mas queremos pick your brain, conversar contigo e perceber como é que estás. Olha, antes de mais, como é que tens estado a viver esta fase? Quer pessoalmente, quer profissionalmente? Bom, um pouco como todos, não é? De repente vimos-nos dentro de um filme para o qual não fomos convidados e pelos vistos também não recebemos nenhum cachê. Isto é como se tivéssemos entrado num túnel do qual não vemos a luz ao fundo do túnel, nem sequer sabemos qual é o comprimento desse túnel. É uma sensação esquisita, mas pronto, aqui estamos. Eu estou há mais de 2 meses em casa, em teletrabalho, assim como toda a minha família. Felizmente estamos todos bem de saúde, que é o mais importante nesta fase. E no teletrabalho, tens sentido que és mais produtivo do que eras ou não há grande diferença? Eu já usava muito o teletrabalho. Para te dizer, em relação à associação, todos funcionamos em teletrabalho, porque temos as nossas atividades profissionais e depois, ao fim da tarde, ou durante a noite, ou ao fim de semana, funcionamos em teletrabalho. Só raramente é que tínhamos atividades presenciais. Portanto, o teletrabalho há muitos anos que já eu estou habituado a ele, tanto a nível do associativismo com a UVE, como mesmo a nível profissional. Portanto, não houve uma grande diferença. Não. No meu caso, não houve. A não ser o facto de não saíres. A não ser o facto de que antigamente, quando me apetecia, eu saía mesmo, e agora, mesmo apetecendo, não posso sair, não é? É verdade. Olha, então vamos já direto ao que interessa e antes de passarmos para o futuro e para o mundo pós-pandemia, para já deixa-me pedir-te um diagnóstico da mobilidade elétrica em Portugal. Há 2 meses atrás, ou agora se calhar a diferença não é muita, não é? Mas como é que tu vês, como é que tem evoluído, como é que faz um diagnóstico da mobilidade elétrica? Bom, nós quando aprovámos o plano de atividades da Associação para 2020, nós prevíamos um ano de 2020 extremamente positivo para a mobilidade elétrica. Não só por aquilo que já tínhamos assistido, especialmente em 2018 e 2019, que era um aumento da oferta, portanto, mais modelos, com mais autonomia, como também um aumento da própria rede de carregamento, quer a pública, quer as várias redes privadas. E, portanto, nós prevíamos um excelente ano de 2020. Ainda por cima, Lisboa era e é capital verde europeia e tudo se reunia para que fosse um ano extremamente positivo para a mobilidade elétrica. E eu acredito que ele vai ser. É evidente que quando surgiu a pandemia, finais de janeiro, inícios de fevereiro, ainda era algo um bocadinho longe, estava na Ásia, na China, mas rapidamente entrou pela Europa adentro, com situações dramáticas em Itália e em Espanha, e apercebemos que algo de grave se estava a passar. E aí há um momento de paragem de um mês e meio, em que todos estivemos a tentar perceber, e hoje em dia nem sequer há ainda conclusões, se é que algum dia as vamos ter, de onde é que surgiu, porque é que surgiu, como é que se espalhou. Portanto, a mobilidade elétrica para nós ia ser um ano, e vai ser seguramente um ano fantástico. Porquê? Porque esta pandemia, esta obrigatoriedade de nos confinarmos, a paragem brusca de toda a atividade económica, a paragem brusca, temos a aviação toda no chão, os aviões estão todos no chão, os cruzeiros pararam, grande parte da atividade industrial, cerca de 50% da atividade industrial, parou. Nós deixámos de nos deslocar para os locais de trabalho
E houve uma explosão de teletrabalho, teleensino com as escolas, teleconferências, como esta que estamos agora a fazer. E este abrandamento brutal, o que trouxe algo positivo, que foi aquelas pessoas que ainda hoje não acreditavam que era possível termos cidades mais amigas das pessoas, menos poluídas, com menos ruído, mais agradáveis, as pessoas viram isso na realidade. Vimos cidades com o céu muito mais límpido e claro, as cores muito mais vivas, o chilrear dos passarinhos por tudo quanto era sítio. Em várias cidades do mundo, desde a Ásia, a América, passando pela Europa, vimos como os animais, alguns animais selvagens, foram ocupando lugares que o humano deixou de utilizar e, portanto, eles tornaram-se mais atrevidos, chamemos assim, e vimos, através de controles feitos cientificamente, a queda das emissões de gases com efeito de estufa, especialmente o CO2, que foi brutal, primeiro na região de Wuhan, na China, e depois na Lombardia, no norte de Itália, mas depois já temos dados concretos da Península Ibérica e de Portugal. E, portanto, as pessoas viram na prática, e não na teoria, porque algum ecologista ou algum ambientalista o dizia, conseguiram constatar na prática que de facto é possível. É evidente pelas piores razões, porque estamos confinados, porque estamos obrigados a isso, mas podemos fazê-lo. Abre-se aqui uma janela muito importante e eu julgo que não podemos, nenhum de nós, deixar passar esta oportunidade de dar um impulso muito grande na descarbonização da economia, na eletrificação dos transportes, como um primeiro passo para tornar as cidades mais amigas, como eu referi, das pessoas e de toda a gente, dos habitantes, dos visitantes, dos trabalhadores que vêm para essas mesmas cidades. Não resolve tudo, hein? A eletrificação não resolve tudo. É uma parte. É verdade. Mas já vamos pegar em tudo isso que estamos a dizer quando olhamos mais para o futuro, mas eu vou insistir um bocadinho. Tu que andas de carro elétrico desde 2011 a 2020, como é que tu tens visto esta evolução, quer cá, quer no geral, no mundo? É uma evolução gigantesca, indescritível. Eu tive o meu primeiro carro elétrico em 2011, com uma bateria de 24 kWh, com uma autonomia real de cerca de 140 km. Portanto, eu só poderia ir até 70 km de Lisboa, para voltar a Lisboa em segurança, ou até 140 km, desde que eu no local de destino tivesse possibilidade de carregar. Hoje em dia não, e hoje em dia, como eu julgo que tu sabes, o ano passado em agosto fiz mais de 9 mil quilómetros por toda a Europa, fui até metade mais ou menos da Noruega, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum constrangimento, inclusivamente sem demorar mais tempo do que demoraria com um carro com motor de combustão interna. Uma viagem absolutamente fantástica, sem qualquer problema. Em termos de Portugal, as diferenças são muitas. O projeto da Mobie, que como sabemos, é a entidade gestora da rede pública de carregamento, que foi lançado em 2010 em Portugal. Portugal, em 2010, era absolutamente ímpar a nível mundial. O primeiro carregador rápido em toda a Europa foi instalado na A5, na estação de serviço da Galp, em Oeiras. E, portanto, a apresentação mundial do Nissan Leaf foi feita pela Nissan em Portugal. Portanto, Portugal estava muito bem classificado em termos mundiais a nível da mobilidade elétrica. Mas depois parou. Parou pelas razões que nós sabemos. Entretanto, mudou o governo que mudou, portanto, isto estamos a falar do último governo de José Sócrates. A partir do momento que entrou um novo governo, em que a mobilidade elétrica não era de todo uma prioridade, abandonou, parou com os incentivos à aquisição de veículos elétricos. Eu recordo que eu, quando comprei o meu carro em 2011, o Estado tinha um incentivo de 5 mil euros pela compra do veículo elétrico, além de uma comparticipação, além de uma redução no IRS. Portanto, o custo do veículo elétrico entrou para as contas do IRS, eu não me recordo, mas eu julgo que foram cerca de 1.000 euros que eu reduzi no meu IRS também, porque eram não só os veículos elétricos, como os painéis solares, havia uma quantidade de possibilidades de descontar no IRS. E isso tudo parou. Portanto, ao parar tudo... E não voltou. E não voltou durante vários anos. Não, mas mesmo agora há uma parte, o individual... Há uma parte que já não voltou.
Portanto, até 2015, mais ou menos, isto esteve parado, estagnado, a rede foi abandonada, não foi mantida, portanto, os postos degradaram-se, como qualquer utensílio que é deixado ao abandono e que não tem uso. As próprias vendas, o único ano em que as vendas caíram em Portugal foi 2012, porque venderam-se menos carros em 2012 que em 2011. Pronto, a partir de 2015, ainda no último governo do Passos Coelho, com a mudança do Ministro do Ambiente, foi lançada a Fiscalidade Verde. E esse foi, de facto, o tiro de partida, digamos assim, especialmente para as empresas. A Fiscalidade Verde trouxe enormes benefícios que estão melhores que a média mundial ou europeia em termos de benefícios para empresas. E essa Fiscalidade Verde, lançada por essa altura, permitiu que as empresas começassem a olhar para os veículos elétricos de outra forma e depois, a partir de 2016, o governo da altura decidiu repor os incentivos para a aquisição dos veículos elétricos e relançar o projeto inicial da Mobié, que consistia em 1.250 postos de carregamento normal e 50 postos de carregamento rápido. De referir que nestes 5 anos, dos 50 postos de carregamento rápido, só um tinha sido instalado em Vila Nova de Gaia e que rapidamente foi abalroado por um autocarro e ficámos sem ele. Portanto, em 2016, no verão de 2016, o governo da altura relança o projeto piloto da Mobié com a inauguração do Corredor Sul. Toda a A2 ficou eletrificada com carregadores rápidos. Palmela, Alcácer do Sal, Aljustrel e Lolé. E a UV participou também com muito agrado, porque era o início de algo que tinha ficado parado durante 5 anos e que era fundamental para as pessoas poderem viajar. E sem essa infraestrutura, as pessoas não queriam comprar carros, obviamente, não é? Por muito que a grande maioria carregue em casa, o certo é que quer-se ter a segurança de, tal como se punha, eu gosto de falar no passado, como se punha gasolina, as pessoas também querem ter a segurança que, se quiser fazer uma viagem mais longa, se quiserem ficar, etc., tenham de carregar. E essa infraestrutura, há muita gente que critica, pois instalou-se postos em 2010 e 2011, quando havia 2 ou 3 carros elétricos em Portugal. Está bem? A questão é que sem essa infraestrutura também não se vendiam os carros. Exato. Há 2 tipos. Um é a rede de carregamento rápido. Essa é fundamental para viajarmos. Sem rede de carregamento rápido, ninguém vai viajar a ter que parar horas para carregar o carro. Portanto, essa é fundamental para as viagens. Outra é a rede de carregamento normal, que basicamente é fundamental. Existem cerca de 25% a 30% de lares em Portugal, de fogos, que não têm garagem. E, portanto, que essas pessoas não têm hipótese nenhuma de carregar o carro. Portanto, essa rede de carregamento normal tem que existir para esse conjunto de pessoas, digamos assim, que serão cerca de 30% de lares em Portugal. Portanto, estas 2 redes têm que existir, é fundamental que existam. Em 2016, quando foi lançado a primeira, digamos, autoestrada elétrica até ao Algarve, a partir daí assistimos, até meados de 2017, à inauguração de vários postos. Para o norte também só existiam 2 locais com carregadores rápidos, que eram privados, da Galp, em Aveiras de Cima e em Pombal, e passou a existir também em Leiria e depois mais tarde na Mialhada, em Santarém, e portanto Lisboa e Porto em 2016 ficou ligado, todas as estações de serviço entre Lisboa e Porto tinham carregadores rápidos. No inverso, entre Porto e Lisboa, só a Mialhada, por razões de falta de potência, é que não tinha esse carregador rápido. Mas começou a ser possível, depois foi instalado na A23, em Abrantes, no Fundão, pronto, e a partir daí a rede foi aumentando. Como é que estamos mais agora para o interior? À data, como é que... Porque era uma das queixas também, não é? Portugal não é só o beira-mar. Não. Como é que estamos agora mais para o interior? Pronto, depois houve um abrandamento e a partir de meados de 2017 até finais de 2018 houve um claro abrandamento. Até passar, porque nesta altura era gratuito, todos os carregamentos eram gratuitos. A partir de finais de 2018, os carregamentos rápidos passaram a ser cobrados, entraram no que nós chamamos de fase comercial, e eu posso dizer que neste momento, e eu julgo que isto são números que ainda pouco conhecidos pela generalidade das pessoas, existem 274 carregadores rápidos instalados em Portugal. Desses 274, 31 são em espaço privado, acesso privado. Estão condicionados, não é para qualquer pessoa ir lá. Mas são o quê? São estações de carregamento
para os TVDEs, para autarquias, para empresas. Portanto, que têm uma frota e instalaram nas suas instalações um carregador rápido para usufruírem os seus veículos elétricos. Mas 243 estão na rede pública. Desses 243, estão instalados 166, estão em fase de instalação, portanto já estão no local, mas estão pendentes ou de um ramal de acesso ou de qualquer outra situação, 22. E 55 estão aprovada a sua localização, mas ainda não estão instalados no local. Dos tais 166 que já estão instalados, 101 estão ligados, instalados e a funcionar. E este é um número que pode dar um excelente título, que é ultrapassarmos pela primeira vez o número mágico dos 100 carregadores rápidos a funcionar em Portugal. E 65, estando instalados, ainda não estão ligados, porque falta ou uma certificação ou uma homologação do próprio aparelho. Portanto, isto é uma evolução que se começou a sentir mais fortemente no último semestre de 2019 e que, a partir de 2020, praticamente todos os dias nós recebemos informação de postos a serem instalados. Não só rápidos, eu aqui só referi os rápidos, estamos a falar de quase 300 postos de carregamento rápido, a nível do carregamento normal, portanto, que varia dos 3.7 kW até aos 22 kW em AC, nós estamos a falar de centenas e centenas de novos postos a serem instalados. Os 3 concursos principais da Mobié, que vão pôr um fim no projeto piloto da Mobié, que, como nós sabemos, era um projeto piloto, estava previsto para durar 1 ano e meio, lançado em 2010, deveria ter acabado antes de 2012. Hoje, passado 10 anos, ainda não está fechado o projeto piloto. Mas dos 3 concursos fundamentais, 2 foram lançados em 2017, que eram os de aumento de potência, os 100 postos de carregamento normal, mais utilizados em todo o país, receberam um aumento de potência de 3.7 para 22 kW. Desses, esse concurso está feito, está entregue, está concessionado, os postos, mais de 50% estão ligados e a funcionar, perto de 60% nesta altura, alguns ainda não estão. Por várias razões, a maior parte das razões devem-se a que não existe potência. Portanto, o concurso diz que aquele posto naquele local tem que ter uma potência de 22 kW e normalmente é um posto duplo, portanto precisa no mínimo de 50 kW e não existe. E, portanto, isso leva a obras de construção civil, a novos ramais, enfim. Depois houve o concurso dos 202, que era o concurso para instalar em cada sede de concelho um posto duplo de 22 kW. O objetivo desse era aquilo que tu referias, era levar a todos os concelhos de Portugal, no mínimo, um carregador duplo, portanto, 2 tomadas de 22 kW. Esse está a avançar também muito fortemente, mais de metade desses postos já estão instalados e a funcionar, e depois restava aquilo que nós chamamos de via pública. A via pública, os postos mais antigos, que eram do fabricante EFASEC, foram instalados em 2010 e que já foram descontinuados pelo próprio fabricante, e que muitos deles estavam vandalizados ou estragados, e quase todos eram de 3.7, de potência 3.7. O concurso foi lançado o ano passado, foi já fechado, foram entregues as concessões, estamos a falar de 11 lotes, no total de 663 postos de carregamento normal, que foram entregues aos concessionários que ganharam o concurso. Portanto, tinha sido anunciado que até ao final do primeiro semestre iriam estar todos entregues aos concessionários, aos operadores. Provavelmente com esta interrupção poderemos ter aqui um atraso de 2, 3 meses. Eu creio que até final do verão teremos estes mais 663 postos entregues a operadores. Eu só gostava de referir uma coisa. Muita gente diz, a Mobié não cuida dos postos. A Mobié não tem que cuidar dos postos. A Mobié é a entidade gestora da rede de carregamento. A Mobié tem que fazer o seu trabalho bem, que às vezes também não faz, que é gerir a informação, gerir os fluxos, quer de quilowatts-hora, quer de euros, para que os operadores, que esses sim são os responsáveis do ativo, do posto, possam fazer o seu trabalho. E isso tem levado aqui a algumas confusões. A partir do momento que os postos concessionados a operadores de postos de carregamento, os chamados OPC, nós já sabemos a quem poder bater à porta a reclamar. Mas eu julgo que nem vai ser muito preciso, porque a partir do momento que um investidor investe num posto de carregamento, ele não o quer parado.
nem avariado, nem vandalizado, porque senão está a perder. Ele quer que o posto esteja a funcionar e que seja utilizado pelos utilizadores dos veículos elétricos, não é? Olha, e qual é que tu achas que é o impacto de termos tudo isso montado em cima de uma rede que devia ser, na minha opinião, pública e de serviço público, mas que na realidade é privada? Estamos a falar de uma EDP, de uma REN. Tudo isto está assente numa entidade privada. Bom, vamos lá ver se eu percebo onde é que quer chegar. Vamos lá ver. Eu sei onde é que quer chegar, mas não há volta a dar. A REN existe, a EDP de distribuição existe, como existia ao tempo das telecomunicações a PT. E depois a Vodafone e a Ótimos, na altura, houve de facto ali alguns problemas que tiveram que ser limados e hoje em dia, em princípio, já não há problemas na área das telecomunicações. Na área da mobilidade elétrica, o que é que acontece? Acontece que a infraestrutura, quer de alta tensão, quer de baixa e média tensão, é gerida por duas entidades, pela REN e pela EDP de distribuição. Eu costumo dar um exemplo da EDP de distribuição. Se eu tiver um terreno e quiser construir uma moradia, essa moradia, eu chamo o arquiteto, faço o projeto e a moradia demora-me 1 ano a ser construída. Entretanto, eu ponho os papéis para o ramal vir até à entrada do terreno para poder ligar o meu contador à EDP, para ter acesso à eletricidade. Se esse processo demorar 6, 7, 8 meses, eu não me importo, porque a casa demora 11, 12, 13 meses a ser construída. E, portanto, a EDP era uma estrutura, uma entidade, que trabalhava com estes prazos. De repente surge a mobilidade elétrica. E a mobilidade elétrica quer tudo para ontem. Porque eu vou a um fabricante de carregadores, compro o carregador e na semana a seguir ele está instalado no meio da rua. Ou no sítio onde eu quero. E se é EDP, mas eu para ligar esse carregador à eletricidade eu preciso de um ramal que vá até ao PT mais perto para ter o acesso à eletricidade. Ora, se continuar a demorar 6 meses, 7 meses, 8 meses a instalarem o ramal, o que é que acontece? E aconteceu muito em Portugal, e houve muitas reclamações, é que o operador de posto de carregamento comprava o posto, instalava na via pública, começava com as demarches todas junto das entidades, quer de certificação, quer de homologação, quer da própria EDP de distribuição, e de facto as pessoas o que viam era lá o carregador instalado, mas meses e meses sem ser ligado, por esta razão. Nós criámos um grupo de trabalho com o CEIA em Matosinhos, e auscultámos todas as entidades relacionadas com a mobilidade elétrica no último semestre de 2019 e já no início de 2020, para tentar perceber o que é que poderia ser melhorado. E há muita coisa que pode ser melhorada com pequenos ajustes que vão desburocratizar todo este problema que eu referi. Eventualmente, vamos ver se vamos um bocadinho mais longe até. Mas, para já, é possível, e eu julgo que a EDP Distribuição já nos comunicou, e nas várias reuniões que tivemos, que vai, de facto, encurtar enormemente esses prazos, assim como, por exemplo, a DGEG vai encurtar enormemente os prazos de certificação dos equipamentos, ou a própria ENSE, ou a própria ERSE, vão encurtar os prazos de fiscalização e de homologação também de algumas instalações. Portanto, mas, entretanto, a EDP também é operador. A EDP comercial. Olha, eu interessa um pouco a maneira como eles dividiram a nossa rede nacional de energia. É a EDP. E, portanto, temos uma EDP que é operador concorrencial com os outros, mas que depois está a montante também, podendo até criar entraves aos outros quando tal lhe interessa. Situação semelhante ao que eu referi em relação às telecomunicações, quando a PT tinha a rede toda e a Vodafone e a Ótimos, quando chegaram, tinham como concorrente uma PT que também tinha... Que era fornecedora... E tinha toda a infraestrutura. Entretanto, isso depois foi sendo... Vamos lá ver, essa situação vai ser resolvida. O quê? Não me digas que sabes que vamos conseguir recuperar a EDP para todos nós. Não faço ideia. Isso era uma excelente ideia. Não faço ideia. Mas neste momento a situação temos uma EDP comercial que é comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica, que é um SEM, é também operador de postos de carregamento, é um OPC, e depois dentro do grupo EDP, da holding, temos uma EDP de distribuição, que é quem gera toda a infraestrutura de distribuição da eletricidade na baixa e média tensão.
faz-me alguma espécie de como é que entidades reguladoras permitem isso, em que a mesma entidade... está bem, é outra empresa do grupo. É o mesmo grupo. Sim. São ao mesmo tempo os fornecedores todos e depois estão também como concorrentes dos seus clientes. Mas pronto, avancemos. Mas, António, eu posso só dizer uma coisa. Nós registámos algumas reclamações da EDP comercial em relação à EDP Distribuição. Fica-lhes bem. Adiante. Henrique, vamos então, olha, feito o diagnóstico, e deixa-me dizer-te uma coisa curiosa. Há uns dias o E-Conversador era o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Mobilidade e Energia, e quando eu lhe falei nestes números, muito por alto, que como sabes eu vou muito pouco ao pormenor, eu gosto sempre de ter uma visão mais abrangente, vocês é que são os especialistas nessa área. Mas quando lhe dei uma ideia das centenas de postos e por aí fora e tal, ele ficou de boca aberta, porque eles não são 10 milhões, são 200 milhões e apesar de estarem há muitos anos a tentar, continuam a arrancar. E então quando eu lhe disse que o número de carros que se vende em Portugal, neste cantinho de 10 milhões, número de carros elétricos, ele ficou ainda muito mais espantado. E triste. Nós tivemos, como sabes, nós realizamos um Encontro Nacional de Veículos Elétricos anualmente. No Encontro Nacional de Leiria, que foi em 2018, nós tivemos como convidados numa conferência sobre associações de utilizadores de veículos elétricos em todo o mundo. Nós tivemos a Abravei, a Associação Brasileira dos Veículos Elétricos, e tivemos a AUVE espanhola. E tivemos representantes de um brasileiro e um espanhol dessas associações. E, de facto, eles ficaram espantados porque, então, nessa altura, em 2018, no Brasil, não havia rigorosamente nada. Agora já começa a haver alguns postos de carregamento. De qualquer forma, eles têm um lobby muito forte do álcool, álcool como combustível, que não quer a entrada dos carros elétricos no Brasil, porque é uma fonte de receita interna muito grande, o álcool como combustível. O metanol já é uma evolução em relação ao petróleo, mas não deixa de ser combustível, não é? Exatamente. Portanto, mas de facto, é verdade o que dizes, nós neste momento somos o 4º país a nível da União Europeia, portanto, com a maior cota de veículos elétricos. Per capita. Estás a falar per capita. Per capita, claro, okay. Per capita. Veículos elétricos, e quando eu falo de veículos elétricos, eu falo de veículos 100% elétricos, os BEV, os Battery Electric Vehicles, e os PEV, os híbridos plug-in. Têm que ter uma ficha para carregar. A partir do momento que tenham uma ficha para carregar, não consideramos os híbridos puros, como é óbvio, desde que tenham uma ficha para carregar, são veículos elétricos. Estamos em 4º lugar na União Europeia e estamos em 7º lugar em todo o mundo. Portanto, são números muito interessantes, nós, agora, nas últimas vendas do mês de abril, que já são públicas, a cota de mercado dos veículos elétricos foi de 14,4% aqui em Portugal, das vendas. É evidente porque abrandou muito menos que o resto do mercado, não foi? Teve uma queda abrupta, praticamente congelou o mercado. Só mas para menor, uma ideia, não é? Mas menor. Os veículos elétricos muito menor. No Reino Unido, as vendas caíram 97%. Aqui em Portugal, as vendas caíram 86,5%. As vendas globais, todos os combustíveis, os carros, os automóveis ligeiros, que é o que estamos a falar, automóveis ligeiros, passageiros e comerciais, caíram 86,5%. E os veículos elétricos em Portugal caíram 35%. Portanto, mostraram uma muito maior resiliência e isso é um sinal muito positivo e muito importante. É verdade. O que vai acontecer no futuro quanto a nós, e nós vimos imagens do Reino Unido, sim, espantosas, com dezenas de milhares de carros nos parques das fábricas, já nem cabem nos parques das fábricas porque não se vendem, pura e simplesmente. É evidente que agora estamos num período em que tudo parou, mas mesmo quando começar a abrir a atividade económica, eu julgo que a queda de vendas dos veículos com motor de combustão interna vai ser esmagadora. É essa a tua perspectiva? É esta a minha perspectiva. E, tem havido algum... Aproveitamos, desculpa-me, para passar então mais para o futuro, feito o diagnóstico, e eu queria pegar exatamente nisso, porque na realidade acho que há dados um bocado contraditórios. Não nos podemos esquecer que neste momento o petróleo está mais baixo que sempre. Aliás, chegámos ao cúmulo de os produtores de petróleo estarem a pagar para os livrarem do petróleo. Temos petroleiros, dezenas de milhares de petroleiros parados no mar, pelo mundo inteiro, porque não têm onde descarregar. E, portanto, por isso é que eu estou a dizer, acho que há dados um bocado contraditórios. Ou seja, se por um lado
aproveitámos este tempo de pandemia para ganhar consciência, e isso é notório, as pessoas evoluíram as suas mentalidades e a forma como encaram não só a mobilidade, mas a sustentabilidade em geral. Mas depois, por outro lado, vamos ter grandes problemas financeiros e as pessoas têm o estigma dos custos da compra de veículos novos no geral, não é só dos elétricos, é de todos, e vamos ter um petróleo muito mais barato. Achas que essa tua perspectiva não será um bocadinho otimista? Eu acho que não. Eu acho que é realista. Vamos lá ver. Eu espero que não é? Mas o petróleo, todos nós vimos, e alguns de uma forma incrédula, foi para valores negativos. Portanto, as petrolíferas pagavam a quem quisesse levar o petróleo porque eles necessitavam de espaço para armazenar mais petróleo. E isso provocou uma baixa do preço do petróleo, até chegar aos valores negativos, e a uma ligeira baixa do preço dos combustíveis. Mas, curiosamente, apesar do preço do petróleo nunca ter recuperado para os valores pré-Covid, pré-crise, na próxima segunda-feira já foi anunciado um aumento do preço da gasolina e do gasóleo aqui para Portugal. Portanto, vamos voltar ao mesmo, chamemos assim. Sim, mas isso é uma questão de receita fiscal, não é? Pronto, vamos lá, porque houve várias coisas neste momento. Houve o petróleo muito baixo e que se vai manter muito baixo, seguramente. Houve aí outras guerras que nos ultrapassam completamente, que envolvem a Rússia, a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Claramente tentaram, digamos, colocar os Estados Unidos numa posição muito perigosa, porque os Estados Unidos é neste momento o maior produtor, mas muito por força do petróleo de xisto. E, portanto, que é um petróleo muito mais caro que o petróleo que a Arábia Saudita ou a própria Rússia tem. E, portanto, ao fazerem descer o preço, estão a criar dificuldades a países como os Estados Unidos, mas também como a Venezuela, como Angola, como o Brasil. Esses países todos não aguentam o preço do petróleo nos $20. Enquanto que a Arábia Saudita ou os países do Golfo ou a própria Rússia aguenta o preço do petróleo até abaixo dos $20. Portanto, aí há uma outra guerra que nos ultrapassa, mas o principal que eu acho do que está a acontecer é as pessoas perceberem o peso que têm. Vamos lá ver. Tudo parou, porquê? Porque as pessoas não consumiram. As pessoas já não consumirem porque fomos obrigados, não é? Não consumimos porque fomos obrigados, mas ao não consumirem, os restaurantes fecham, os hotéis fecham, os aviões vão para o chão, os barcos ficam ancorados nos portos, as lojas fecham e, de repente, a conclusão que as pessoas tiram, as pessoas ficaram restringidas ao essencial, que era saúde e alimentação. É evidente que, com algumas atividades que não pararam, as tais de teletrabalho, a teleescola e por aí fora. Mas a grande lição que nós podemos tirar é que nós, individualmente, como cidadãos, temos o poder de decidir políticas. Não o temos feito até agora, claramente, mas essa é uma opção que nós, neste momento, vemos muito claramente para nós, e por isso eu acho que não vamos voltar a ver os consumos de combustíveis fósseis como vimos no pré-Covid, pré-pandemia. Não vamos ver. As pessoas vão claramente, quando começarmos a ver esta abertura, a utilizar mais, vão andar mais a pé, vão andar mais de trotinete elétrica e de bicicleta elétrica, e há de vir agora aí o bom tempo, que este verão está a custar a aparecer, esta primavera está a ser uma primavera um bocado dura, mas importante. A água é muito importante. Mas as pessoas vão seguramente começar a andar mais a pé, trotinete elétrica, bicicleta elétrica. E vão ter algum receio de usar os transportes públicos, numa primeira fase. Têm medo de ir para uma estação de metro, ou para um comboio, ou para um autocarro. Claramente isso vai acontecer. Se bem que com o tempo e com o aparecimento... Eu julgo que nós só vamos ver a nossa vida regularizada com o aparecimento de uma vacina e tratamentos eficazes contra este novo vírus. Mas isso ainda não sabemos quando é que lá vem, não é? Isso vai demorar tempo. Sabemos que vai demorar tempo. E era essa a minha questão ainda bem. Tu tens estado a responder a várias perguntas que eu te ia fazer, sentas fazer, o que é ótimo. Mas era essa a questão que eu te queria colocar. Não achas que esses receios... já falámos da questão do petróleo, mas também esses receios e a falta de dinheiro não irão atrasar um bocado o ritmo que estava a ser... bom, podemos dizer, da transição para a mobilidade sustentável? Eu acho que não. Nós temos o exemplo de Paris. Paris decidiu agora construir 650 km novos de ciclovias em toda a cidade. Na Alemanha, um conjunto de cidades alemãs estão a retirar uma faixa de rodagem
para os carros, para pôr como, apenas pintando, porque não há tempo para fazer a obra de construção civil. São pop-up, não é? São ciclovias pop-up. Exatamente. E isto está a acontecer um pouco por todo lado. No Reino Unido foi decidido também aumentar alguns passeios para a possibilidade de instalar as esplanadas dos restaurantes. Os restaurantes têm uma série de restrições. Restaurantes, bares, cafés, pastelarias. Restrições do número de clientes que podem ter dentro das instalações. Portanto, há algumas cidades mais espaço, do norte da Europa que estão a permitir a instalação de esplanadas para as pessoas estarem mais espaçadas entre elas, e isso de uma forma gratuita, não, portanto, está a ser incentivado para o próprio restaurante fazer isso, o café, a pastelaria, porque normalmente nós sabemos que isso é possível, mas é muito caro, as taxas que é necessário pagar são muito caras. Portanto, há uma série de indícios, cá em Portugal, Lisboa, tinha decidido lançar a zona de emissões reduzidas da Avenida Baixa Chiado. Teve uma ligeira quebra, como é óbvio, porque as obras não começaram quando deviam ter começado. Não vamos ter no verão essa zona a funcionar, mas ela vai estar seguramente a funcionar mais para o final do verão, início do outono. E todos estes sinais são sinais que os governantes das cidades, e eu julgo que é tão ou mais importante que o governo nacional, neste momento, são os governos das cidades. Porque os governos das grandes cidades têm um poder muito grande. Para começar, têm orçamentos muito grandes, gigantescos, alguns deles. Estamos a falar de Paris, de Berlim, de Londres, de Madrid, Barcelona, Lisboa, Porto, por aí fora. E esses orçamentos brutais vão permitir um empenhamento grande na transformação. Eles vão perceber, ou por outra, as pessoas, como já perceberam, querem cidades mais amigas, com menos poluição, com menos ruído, com menos trânsito. Essas obras vão avançar e vão ser bem recebidas pelas pessoas. Mas isso é dentro da cidade. E como é que as pessoas lá chegam? Essa é que é a questão. Continuamos a ter grandes falhas a nível de rede de transportes públicos, como agora com isto as pessoas têm medo de os utilizar, têm algum receio de os utilizar também. Por muito que se faça dentro das cidades, eu estou um bocadinho a fazer de advogado do diabo, claro, que é mesmo para tu poderes dar a tua esperança. Não tens receio que mesmo com essas obras no centro das grandes cidades, até pelo facto das cidades periféricas, olha, eu dou-te um exemplo. Aqui na minha zona, por exemplo, desde que se puseram parquinhos nas estações de comboio, notou-se uma quebra na utilização do comboio. Grande parte dos carros que deviam estar ali estão nas ruas de trás, ou estão na A5 ou na Marginal. Porquê? Porque os municípios à volta também querem ter os seus budgets, os seus orçamentos grandes, e vão buscá-lo assim. Não tens algum receio que, com isto tudo junto, mesmo com essas obras e com essas evoluções positivas no centro das cidades, que o pendular, o commute, como dizem os anglófonos, não vai continuar a ser muito transporte individual? Eu percebo o que estás a dizer. Eu vivi 10 anos em Madrid, e em Madrid as várias autarquias dos arredores de Madrid criaram, de facto, parques dissuasores junto das estações de caminho de ferro, gratuitos. Ora bem. Portanto, a pessoa tinha a capacidade de ir vir da sua casa até à estação dos comboios, deixar lá o seu carro, apanhar o comboio para Madrid e o regresso, e não tinha nenhum custo acrescido. Inclusivamente, alguns não eram gratuitos, eram pagos, mas desde que eu tivesse o passe mensal da Renfe, que é a CP espanhola, desde que eu tivesse o passe mensal, eu tinha acesso gratuito ao parque. Portanto, se eu quisesse ir lá arrumar, porque sim, pagava. Se eu quisesse ir lá estacionar o meu carro, porque vou apanhar o comboio para ir para Madrid, eu não pagava o estacionamento. Em Portugal, isso não tem acontecido, e mais, em Portugal a ferrovia foi sempre o parente mais pobre. Nós vimos que quando foi a explosão do cimento e das autoestradas em Portugal nos anos 80, privilegiou sempre o automóvel e a autoestrada e a rodovia, e deixou-se completamente morrer a ferrovia. Quando nós éramos miúdos, tínhamos 3.600 km de ferrovia. Agora temos 2.500. Isto é completamente contra a natura. É absurdo, é irracional. Aliás, eu já disse anteriormente também num artigo que escrevi que para o futuro eu acho que a aviação comercial devia ficar limitada a viagens intercontinentais. Portanto, eu para ir da Europa
para a África, ou para a América, ou para a Ásia, ou para as ilhas, eu obviamente tenho que ir de avião. Tudo o que sejam viagens continentais, eu ir de Lisboa para Bruxelas, ou de Berlim para Paris, ferrovia de alta velocidade. E nós aí sabemos que estamos muito mal colocados, porque, por exemplo, a Espanha já tem uma rede pequena, mas já tem uma rede de alta velocidade, nós não temos nenhuma linha de alta velocidade. Só para referir que a primeira cidade portuguesa que vai ter uma estação de alta velocidade perto dela, a menos de 30 km, vai ser Bragança. Porque os espanhóis... Porque é em Espanha. Exatamente. Vão prolongar a linha de alta velocidade até à Galiza e vai haver uma estação muito perto daquele cantinho superior direito do mapa de Portugal, onde está Bragança, e, portanto, os bragantinos vão ter a possibilidade de ir apanhar um trem de alta velocidade e porem-se rapidamente em Madrid, muito mais que um Lisboeta, por exemplo. Isto só para te dizer que é fundamental a rede de alta velocidade. Não tem explicação haver uma ponte aérea entre Lisboa e o Porto. E ainda por cima, quando os bilhetes de avião nem sequer pagam IVA. Não tem explicação. Nós, o que temos que aprender com esta crise é que devemos instituir o princípio do poluidor-pagador. E já vou a uma coisa que tu disseste há bocadinho sobre a receita fiscal. O poluidor-pagador é fundamental. Nós não podemos andar a brincar. O que está em causa neste momento pode até mesmo ser o futuro da humanidade. Eu não brinco com estas coisas. Eu, quando disse aqui há tempos que isto é uma espécie de um cartão amarelo dado à humanidade, utilizando uma linguagem futebolística, nós devemos estar conscientes que, a seguir ao cartão amarelo, se persistirmos, o cartão é vermelho. E é o fim da humanidade. Este facto, independentemente das raízes disto tudo, é um cartão amarelo à humanidade, como quem diz, o que é que vocês estão a fazer? Vocês estão a destruir os recursos todos que existem, que não são renováveis, estamos a consumir em excesso, estamos a criar lixo em excesso, estamos a utilizar utensílios que não precisamos para nada, rigorosamente, e este momento de confinamento em que todos nós estamos a viver tem levado as pessoas a refletirem sobre isto e a repensarem o seu modo de vida, inclusive a nível da alimentação, mas a nível do consumo em geral, que não é... Eu tenho falado com alguns amigos meus que me dizem que chegaram ao fim do mês com mais dinheiro do que normalmente chegavam ao fim do mês, porque não necessitaram de andar a comprar coisas no centro comercial, depois eles viram que não eram essenciais para o seu bem-estar e para a sua vida. E, portanto, nós estamos... E aqui é uma área muito mais alargada do que a área da UVE, como é óbvio, mas como os perigos que eu vejo no horizonte são perigos que põem em causa a própria humanidade, eu tenho que estar atento também a esses perigos. E daí eu achar que este é um momento fantástico, apesar de todos os problemas de saúde pública, apesar da enormidade de mortes que temos tido, este é um momento fantástico para nós refletirmos e tomarmos decisões sustentáveis do nosso futuro. Em relação à questão fiscal, tu abordaste há bocadinho, de facto é um problema. Eu vi que durante esta pandemia as infraestruturas de Portugal resolveram lançar para o ar, como quem não quer a coisa, uma contribuição, a necessidade de se começar a pensar numa contribuição sobre os veículos elétricos. Contribuição, taxa, imposto, não sabem bem o que é, para pagar a conservação das estradas. Pois bem, sou frontalmente contra. A associação é frontalmente contra, porque se é necessário, primeiro porque os veículos elétricos são 0,3% do parque automóvel instalado em Portugal. Portanto, o impacto fiscal é absolutamente insignificante, não tem qualquer significado, mas nós sabemos que vai ter no futuro. Portanto, no futuro, com o crescimento dos veículos elétricos, obviamente a receita fiscal do Estado vai diminuir pela cada vez menos utilização do automóvel com motor de combustão e da gasolina e do gasóleo. Mas há formas de contrariar isso. Já não vamos ter tempo, mas, por exemplo, através das conversões, que podiam ser no internacional e por aí fora. Já não vamos ter tempo a falar nisso, Henrique. Mas a conversão é uma área muito importante que o Instituto, o IMT, nós já reunimos com o IMT, no sentido de temos que melhorar toda a legislação existente em Portugal, que é muito restritiva. Nós, neste momento, temos associados com carros convertidos que há anos continuam a tentar legalizar o carro e não conseguem. É verdade. E também, como sabes, nós também temos estado a tentar, junto mesmo do Governo, isto agora ficou tudo em águas de bacalhau, mas reunimos também com o Secretário de Estado da Mobilidade e a conversão, para já é a forma mais sustentável de eletrificarmos a mobilidade, porque não é estar a deitar fora para comprar novo, é estar a reutilizar o tempo e tornar-se sustentável. E isso pode também ultrapassar essa questão da receita fiscal.
porque, ok, não se ganha no IA, mas ganha-se no IVA, ganha-se no trabalho, ganha-se na produção, porque isso pode ser uma indústria até de referência nacional. Fica para outra conversa, fica a nota, no fundo acabaste por, sem eu perguntar, respondeste, porque eu estava ia perguntar o que achas que podemos e devemos fazer para melhorar a nova normalidade, para que o mundo pós-pandemia seja melhor que o anterior, e tu acabaste por responder a isso. Deixo-te uma nota final, até porque vocês fizeram um documento muito interessante, que é o 2.0. A Terra 2.0, sim. Exatamente. E, portanto, como nota final, dá-nos uma ideia muito, muito básica, muito sucinta do que é isso, porque é um excelente recado final. Bom, basicamente é isso, é como se tivéssemos que reiniciar as nossas vidas. O Terra 1.0 correu mal, ia-nos levar a uma situação muito complicada, e vamos reinicializar com um Terra 2.0. É apenas uma figura de estilo que nós usamos, mas cujo objetivo é todos nós, cada um de nós, repensarmos. Eu tenho visto imensos exemplos de pessoas que têm possibilidade numa varanda ou num quintal de, por exemplo, terem pequenas hortas, passaram a tê-lo. A questão do teletrabalho, neste momento há muitas pessoas e mesmo muitas empresas, a própria empresa vai beneficiar com o teletrabalho, porque reduz os seus custos fixos. O próprio trabalhador vai beneficiar, passa a ter o tempo disponível que gastava nas viagens entre o trabalho e a empresa e o trabalho, para a sua família, para lazer, para o que ele muito bem entender. Portanto, há aqui um conjunto de situações que nós neste momento confirmamos pela nossa prática, apesar de ter sido uma prática obrigada, mas confirmamos que podemos ter uma vida melhor, consumindo menos. Reparamos que um médico ou um enfermeiro é muito mais importante que um comentador desportivo ou que um programa desportivo que nos inundava as nossas casas de segunda a segunda, porque neste momento já eram todos os dias, eles tinham que estar a falar sobre o futebol. E, portanto, nós vimos que estamos já há 2 meses a ouvir falar de futebol e ninguém morreu por causa disso. É evidente. E eu gosto muito de desporto, atenção. E gosto muito de futebol. Mas cada coisa no seu lugar, não é? Exatamente. O que nós vemos é isso, é que havia um exagero. Telenovelas que nos inundavam com assuntos que não têm nenhum tipo de sentido, enquanto vimos que um investigador, um cientista, um professor, um médico, mas tantas outras profissões que nós vimos que foram e são essenciais. Um trabalhador de uma caixa de um supermercado, um motorista de um caminhão que transporta produtos essenciais de um lado para o outro, enfim, os trabalhadores que nos fazem chegar eletricidade, água, telecomunicações às nossas casas. Esses sim devem ser valorizados, e nesta fase, cientistas, investigadores, porque precisamos de uma vacina, porque precisamos de medicamentos. Houve vários alertas, António, tu sabes disso, houve vários alertas sobre possíveis pandemias, e nenhum governo em todo o mundo deu atenção a esses alertas. Exatamente. E achas mesmo que ganhámos essa consciência e isso vai se traduzir em comportamentos? Achas mesmo que vamos cada um de nós fazer melhor? Isto agora é bem para si ou não? Achas que vamos cada um de nós fazer melhor e exigir que quem governa faça melhor? Há muito mais pessoas a achar isso. Vai haver sempre velhos do Restelo, António. Isso não há volta a dar. Vai haver sempre casmurros. Mas pronto, eu não sei se é uma grande maioria, mas há muitíssimo mais pessoas que se aperceberam disso mesmo. Daquilo que poucas pessoas se apercebiam, que eram pessoas mais ligadas a associações sem fins lucrativos, a ONGs, a associações ambientalistas ou ecologistas. Neste momento, não. Esse leque está muito mais alargado, as pessoas veem que isso é possível e que podem ter. O contributo de cada um de nós individualmente pode ser feito no dia das eleições, por exemplo. É uma questão de não ficarmos em casa. Olha, também é bom que nos apareçam opções com que nos identifiquemos e que que nos deem estas opções. Henrique, obrigadíssimo. António, acabamos com essa nota. Eu agradeço, obrigado. E vamos nos mantendo em contacto. Sim, senhor. Tá? Um abraço, obrigado. Até já. Quanto a si, veja-nos nas páginas do Facebook da Ecomundo Portugal e da TV Amadora, no YouTube da TV Amadora, em tvamadora.com e no Instagram do E-Conversas, sempre de segunda à quinta às 11 da manhã, ou depois a qualquer hora, quando quiser e lhe der jeito. Fique saudável e aproveite também para repensar. Até sempre. Até já.